Deus do crime. Capítulo 79 a 82. O fantasma abre seus olhos. Havia uma sala de operações em comum no Centro Médico T. Ela só poderia ser acessada depois de passar por algumas áreas bem protegidas. E até mesmo os faxineiros que trabalhavam lá eram fiscalizados. Isso era para evitar que as coisas que aconteciam ali pudessem vazar. Dois homens jovens usando uniformes estavam limpando a sala de operação depois do término de um procedimento cirúrgico. Porra! Cortaram a artéria de novo. Isso tá cheio de sangue. Esse sangue não é brincadeira. Mesmo assim, prefiro fazer isso, já que dinheiro não tá sendo fácil. Então, um deles perguntou. Aliás, Yun-Min tem uma pergunta. O que foi? Ah, tenha cuidado. Se cair ali, você morre. Isso ali vai cortar sua carne em pedaços. O jovem, que quase escorregou, estalou a língua e colocou um pouco de carne em um saco. Por que não usam anestesia? Ao invés de cortar um membro para impedir que se movam, não seria melhor apenas dopar? O mais velho sorriu para a pergunta do mais novo. Hey, se você se preocupa com isso, então não deveria trabalhar aqui. A razão é simples. É como manter peixes vivos para fazer sashimi. O medicamento não prejudicaria os órgãos? O jovem concordou, parecendo entender. De qualquer forma, a limpeza da sala de operação já está quase lá. Agora só falta descartar o lixo. Sim. Traga um pouco de ácido clorídrico e plástico do armazém. Depois que a sala ficar limpa por 3 a 4 horas, poderão usá-la novamente. Coloque o que sobrar no tambor de descarte. Ah! Prepare 2 tambores. Oh! Outra será feita mais tarde? Sim. Este é um negócio realmente próspero. Uma vez que os órgãos dos prisioneiros não podiam mais ser usados na China, aqueles que precisavam de transplantes procuravam pela Coreia para fazer a cirurgia. Em particular, era mais seguro do que na China, que normalmente acabava deixando que algum efeito colateral aparecesse, por causa do ambiente cirúrgico pouco higiênico. Recentemente, o mercado global estava extremamente cheio com órgãos da Índia e do Sudeste Asiático. As partes mais caras, como o coração, fígado e os rins, poderiam ser vendidos por cerca de 200 milhões cada. No entanto, o Centro Médico T possuía órgãos frescos e sadios, que tiveram o desenvolvimento acompanhado pela equipe, fazendo com que seus preços fossem 2 vezes mais altos que o de outros lugares. Apesar disso, as pessoas ainda faziam filas de espera por eles. São cerca de 1,5 bilhão de won por pessoa? Eu ficaria feliz de vender algo por um preço tão alto. Morreria feliz. Uhul! Então a porta da sala de operações foi aberta e o Dr. J. Um cirurgião. Entrou. O que? Ainda não está limpo? Eu disse para terminar o quanto antes. Não me escutou? Por que está parado aí? O zelador mais velho curvou a cabeça. Eu realmente sinto muito. Terminaremos o mais rápido possível. Sim. Sim. Tenha certeza de fazer isso. Kim Soubin ainda tem um braço sobrando. Estamos sem tempo. Então ela vai ser operada em breve. Tenha certeza de amarrá-la bem para que não possa se mover. Sim. Vou ter certeza de que não poderá mover sequer um dedo. Fel.
Vou confiar em você desta vez. O doutor J suspirou e saiu. O zelador mais novo perguntou ao mais velho, que ainda estava curvado. Ele é o médico? Sim. É ele. Lembre-se do responsável por isso. Vá. O comportamento dele não é brincadeira. Ouvi dizer que é um dos 3 principais especialistas da China. Não o irrite. Eu não sei o que ele poderia fazer. Sim. Mas eu me pergunto uma coisa. Por que os membros estão sendo cortados? Isso é para evitar que o médico acabe atingido por um braço ou uma perna durante a cirurgia. Eles são vendidos por preços surpreendentes para alguns colecionadores. Além disso, você viu as notícias de ontem? Sim. O doutor J tem uma mente realmente fantástica. Ele usou peças inúteis para simular um caso de assassinato com mutilação. Recentemente havia um policial procurando por crianças desaparecidas. Nesse momento, a porta firmemente fechada foi aberta novamente e o doutor J entrou. Ele se aproximou silenciosamente do zelador mais velho e cortou o pescoço dele com um bisturi. Keuk! O sangue espirrou da boca do zelador mais velho. O doutor J limpou sua mão e pegou um cigarro antes de perguntar. O que foi que eu disse? Disse para prestar atenção em sua boca. Hey! Novato. Sim? Sim. O jovem congelou de surpresa antes de responder. Agora você é o zelador principal. Seu salário será dobrado. Aprendeu tudo sobre o trabalho? O jovem sorriu diante da promoção e respondeu. Aprendi tudo. Então, prepare esse. O corpo não presta. Mas pode haver alguma parte que sirva para algo. O doutor J fumava o cigarro enquanto colocava o homem na mesa de operação e começava a trabalhar. Depois de terminar tudo, o médico disse: Você tem 1 hora. Limpe tudo. E lembre-se de manter a boca fechada. Entendido. Doutor. Depois de terminar a limpeza, o jovem foi comer. O menu era composto de buchada e sopa de intestinos. Kim Soubin olhou para a porta firmemente fechada no meio da escuridão. Toda vez que era aberta, uma pessoa do quarto seria arrastada e nunca mais voltaria. O que acontecia com eles? Ela não queria imaginar. Mas com certeza não era algo bom. Mesmo com os olhos acostumados à escuridão, ela só poderia ver vagamente o contorno das coisas. Kim Soubin abraçou o próprio corpo enquanto tremia. Quando acordou, um braço havia desaparecido. Infelizmente, a coisa mais triste foi que havia perdido o símbolo da promessa que compartilhava com sua única amiga. O símbolo que carregava em seu dedo mindinho. As lágrimas de repente começaram a sair. Kim Soubin era uma criança que deixou de ser amada muito cedo. Sua mãe fugiu de casa. A única família que restou. Seu pai viu sua mãe em Kim Soubin e abusava dela todos os dias. No final, ela fugiu de casa e viveu nas ruas, cometendo todos os tipos de ações ilícitas, como roubos. Parecia que o paraíso não existia. No final, a polícia a encontrou cometendo um crime e levou-a para algum lugar. A vida ali não era muito diferente. Ela foi marcada como uma criminosa, de modo que o olhar dos adultos sempre era frio. Se algo acontecesse, seria suspeita e, por isso, apanharia. Assim que aceitou que sofreria para sempre.
Song e Mi apareceu. As duas, que se pareciam muito, de modo que pareciam um reflexo uma da outra, se tornaram amigas rapidamente. Eu quero ser feliz. Pela primeira vez, esse pensamento apareceu na mente de Kim Soo-bin. Naquele dia, ela renasceu. Não fez mais nada de errado e trabalhou duro para melhorar suas habilidades. Ela queria viver com Song e Mi assim que saíssem do orfanato. Se estendesse a mão, então talvez pudesse agarrar a felicidade que tanto desejava. Mas então, foi sequestrada. Naquele momento, Kim Soo-bin escutou alguns passos. Ela era a única que ainda restava no local. Era sua vez? Ela sempre desejou ser salva. Mas quando foi sequestrada? E quando seu braço foi cortado? Ninguém apareceu para resgatá-la. Talvez alguém venha me salvar. Kim Soo-bin manteve a esperança até o fim. Isso não podia acabar. Ela precisava manter uma promessa. Vamos ser felizes juntas. Então, a porta foi aberta. O rosto de Kim Soo-bin se distorceu enquanto confirmava quem era. Aquele homem. O homem que cortou seu braço. Ahá! Alhalharra! Fique feliz. Finalmente chegou a sua vez. Agora poderá viver enquanto estará cercada pelo luxo. Agora poderá comer todos os tipos de comidas deliciosas e poderá acabar tendo um relacionamento amoroso com alguma boa pessoa. Agora você poderá alcançar seus dias de felicidade. Kim Soo-bin entendeu o significado dessas palavras. Não era a felicidade que ela queria. Me solte. Eu farei qualquer coisa. Ou porfa. Of. O jovem zelador atrás do doutor J tampou a boca de Kim Soo-bin. Ela lutou desesperadamente, tentando evitar que fosse levada. Então, o médico estalou a língua e resmungou. Eu deveria ter cortado o outro braço antes. Estive ocupado pelos últimos dias. A morte de um de vocês trará a felicidade de outras 10 pessoas. Não acha que é muito melhor do que viver uma vida infeliz? O doutor J acariciou a cabeça de Kim Soo-bin como se estivesse tentando agradá-la. Então, lentamente, injetou um anestésico em seu pescoço. A resistência de Kim Soo-bin diminuiu instantaneamente. Zelador. Pegue-a. Eu não queria usar isso. Para manter tudo fresco. Ainda assim, não há nada que possa ser feito. Não foi uma dose forte. Mesmo sem se mover, ela ainda está consciente. Sim. Prepararei tudo, doutor. O doutor J balançou a cabeça satisfeito. Você é bem quieto em comparação com o outro. O zelador pegou Kim Soo-bin e foi para a sala de operações. O doutor J disse calmamente. Tome cuidado. A garota que você está carregando vale 1,5 bilhão de won. Desculpe. Mi, não poderei cumprir com minha promessa. Taeyuki olhou para o centro médico T de longe. Parecia um hospital qualquer. Mas havia algo perverso e nefasto acontecendo ali. Ele queria explodir isso. Seria ótimo se eu fosse um terrorista. O importante era a justificativa. Taeyuki planejava informar aos meios de comunicação sobre a existência do fantasma através do evento do Dollplay. Para fazer isso, Shin Se-ho, o repórter, estava se preparando o tempo todo. Em primeiro lugar, tenho que capturar tudo o que está acontecendo com uma câmera. Então,
Ele tirou a máscara de uma bolsa que estava carregando. Então, ficou tão calmo quanto a água parada. A máscara estava com uma microcâmera instalada. Tudo que Taiyuki visse seria gravado em alta definição. Depois de coletar todas as evidências, ele iria usar naquilo que estava em sua bolsa. No entanto, um guarda de segurança saiu do meio do nada. Me desculpe, mas este lugar está fora dos limites. Parecia que o prédio estava cheio de câmeras de segurança que não eram visíveis do lado de fora. Através disso, notaram a existência de um intruso. Além disso, ele não estava armado e carregava uma grande bolsa. O guarda acenou com um cacetete para Taiyuki, ameaçando para que fosse embora. Taiyuki riu. Era engraçado ver o guarda fazendo ameaças com um rosto tão confiante. Taiyuki diminuiu a distância entre ele e o segurança. E ao mesmo tempo bateu com o cano na cabeça dele. Kuak! O segurança caiu no chão. Taiyuki registrou a voz dele no espelho de revelação do demônio. Agora, poderia usar a habilidade de variação de voz sem problema nenhum. Primeiro preciso escondê-lo. Taiyuki o amarrou e o arrastou para um lugar escondido. Depois disso, verificou o que ele tinha. Havia um cartão, um rádio, o cacetete, um telefone e etc. Infelizmente, o nível de acesso do cartão era baixo. Então o porão não poderia ser acessado. No entanto, isso ainda seria bastante útil. A atmosfera era importante nesse tipo de trabalho. Taiyuki murmurou no rádio desligado. O fantasma está aqui. De agora em diante, entrarei no campo inimigo. Então, onde as crianças sequestradas estão sendo mantidas? Seria bom saber sobre a área secreta. Mas o problema era que ele precisava encontrar as crianças e resgatá-las. De acordo com as pesquisas da Grande Mama, o centro médico T estava vinculado com a máfia chinesa. Existiam guardas de segurança armados com cacetetes e com rádios do lado de fora. Então como seria do lado de dentro? Havia uma necessidade de se mover com o máximo de atenção possível. Taiyuki tirou um bloco de desenho e um lápis da bolsa. Bem, não saber de algo não vai me impedir, já que ele teria de usar várias habilidades. Taiyuki ajustou o espelho de revelação do demônio. Suas habilidades foram mostradas. Seu Taiyuki. Título: Deus do crime. Classificação: plebeu, condição insuficiente para updates. Habilidades criminais: roubo, variação de voz, espionagem, falsificação, aposta, simulação, violência, estatísticas, estamina, 58, inteligência, 50, agilidade, 34, destreza, 46. No caso do Bomber, suas estatísticas em agilidade e destreza melhoraram significativamente. Além disso, ele estudou com a Eoyang constantemente para os testes de fim de ano. Sua inteligência chegou aos 50 pontos necessários para o update. A recompensa para solucionar este caso seria de 10 pontos da lista negra e 20 pontos de estatísticas. Ele poderia fazer o update para a classificação de nobre no mesmo instante. As habilidades criminais que Taiyuki possuía eram fortalecidas pelos pontos de afinidade. Depois de usar o roubo, ele possuía 3 segundos para selecionar o que queria roubar. A espionagem poderia ter seu alcance expandido uma vez por dia.
E também poderia projetar o espelho de revelação do demônio no ar, a fim de aumentar a utilização da falsificação. Ele comprou uma característica que aumentava a velocidade de produção. O coração de Taiyuki bateu mais rápido enquanto verificava as habilidades que conseguiu em meio ano. Ele poderia usar tudo isso para fazer coisas bizarras aparecerem. Em breve, essas habilidades ficariam ainda melhores. Para fazer isso, um mapa do local seria necessário. Ele fez o mesmo truque que usou no Parque Atlantis. A habilidade de espionagem foi usada. A expansão de alcance permite que espione uma área maior. Pode desenhar um mapa usando a habilidade de falsificação. Ligação entre as habilidades criminais. Através disso, coisas impossíveis se tornavam possíveis. Taiyuki fez um desenho no caderno em um instante. Oh! Pronto! Olhar para o trabalho concluído era a maior fonte de felicidade para um artista. Agora, um mapa do Centro Médico T foi desenhado em seu caderno. Parecia que ele poderia entrar em qualquer lugar com este mapa. Flor do Luar ficaria chateada e com ciúmes se visse essa habilidade. Vamos ao mapa da estrutura. As crianças estariam sendo mantidas no ponto B2. Um problema era que ele teria de passar pelo portão mais seguro para chegar lá. Mas o maior problema era que as escadas não o levariam diretamente ao local. Para ir ao próximo andar, precisaria encontrar uma passagem do outro lado do piso. Claro! Existe um sistema de segurança em todos os corredores. Também existem muitos guardas de segurança. O lugar era complicado como um labirinto. A razão era simples. Se alguém tivesse a sorte de conseguir escapar, então não poderia sair. Taiyuki lembrou que a estrutura da prisão também era semelhante. As memórias que surgiram em sua cabeça não eram nada agradáveis. Estou preocupado de acabar envolvendo alguém não relacionado ao dollplay. Isso é inútil. Pensando bem, mesmo os zeladores não devem ser cúmplices. Devem saber pelo menos o que estão limpando. Quando Taiyuki terminou o plano de infiltração, o rádio começou a fazer barulho. O relatório regular. Algo de errado? No momento, um plano apareceu na mente de Taiyuki. Variação de voz foi usada. Pode imitar a voz de Kyun Byung. Não há nada de errado. Mas há fumaça saindo de alguns lugares. Aconteceu alguma coisa no porão? Então, uma tosse soou pelo rádio. Cold. Mesmo? Acho que devo verificar isso. Você ainda tem um pouco de tempo em seu turno. Então fique de olho. Há mais um trabalho essa tarde. Entendido. Continue com o bom trabalho. Taiyuki encolheu os ombros e pressionou o botão do rádio. Claro. Isso era uma completa mentira. Mas a partir de agora, os guardas de segurança tentariam descobrir desesperadamente de onde era a fumaça. O que aconteceria se ele criasse um incêndio real enquanto isso? Claro. O caos seria instaurado. Taiyuki murmurou enquanto olhava para a sala da caldeira no mapa. Não importa quão ferozes sejam os guardas. Irei criar uma grande loucura. A caldeira estava do lado de fora para ventilação. Existiam dezenas de centenas de tambores que eram responsáveis pelo aquecimento de todo o edifício. Depois que um fosse usado, seria reciclado para portar os corpos. Esse era um lugar que deveria ser estritamente gerenciado. Mas havia apenas uma pessoa tomando conta de tudo.
Ela estava sentada em uma cadeira enquanto dormia. Várias garrafas de soju vazias estavam jogadas no chão. Taiyuki o amarrou com uma corda e o amordaçou. Apesar disso, não havia nenhum sinal de que iria acordar. Parecia que ele poderia dormir até mesmo durante a explosão de uma bomba. Dum-dum! Taiyuki encontrou um tambor vazio e instalou uma bomba nele. Era a mais sensível que tinha. Ela explodiria com o menor choque. Ele a escondeu entre os tambores que estavam cheios de óleo. Ele abriu a tampa de cada um dos tambores e colocou bombas militares de gás lacrimogêneo neles. Qualquer pessoa no exército estaria muito familiarizada com isso. Tomar um pequeno gole disso faria com que as pessoas sentissem uma dor infernal. Eu não tenho nenhuma máscara de gás. Então vou ter de lutar quando entrar. Ele também misturou bombas de fumaça com um gás lacrimogêneo. Isso preencheria o lugar com uma fumaça especial, feita com gás lacrimogêneo e bombas de fumaça. Superficialmente, iria parecer com um incêndio na sala de caldeiras. Seu trabalho foi excelente. Afinal, possuía 40 pontos de destreza. Taiyuki fez uma expressão satisfeita e se dirigiu para o ponto B2. Uhul! Caos! O prédio parecia ter entrado em estado de emergência. As pessoas vestidas de guardas de segurança estavam correndo freneticamente de um lado para o outro. Não seria bom se encontrassem Taiyuki. Então ele pegou o cano de ferro e prendeu a respiração enquanto se escondia em algumas frestas. De onde veio essa fumaça? Ele ouviu uma voz urgente pelo rádio. Taiyuki respondeu com uma voz ligeiramente trêmula. Ah! Parece ser a sala de caldeiras. Porra! O que diabos o responsável está fazendo? Entendido. Continue informando sobre a situação. Depois de algum tempo, um grupo de guardas de segurança correu para fora do prédio. Havia também um pessoal que trabalhava no centro médico T. Então irei encontrar a casa vazia? Seriam precisos cerca de 10 minutos para os guardas descobrirem que a sala das caldeiras não estava em chamas. Antes disso, ele precisaria coletar as provas e resgatar as crianças presas no ponto B2. Sequer um segundo poderia ser desperdiçado. Taiyuki saiu de onde estava e foi para o ponto B2. A estrutura era igual ao primeiro piso do porão. Havia um corredor e quartos com janelas. No entanto, as coisas mudaram. Era como se algo pegajoso como a morte estivesse presa aos pés. Um som. Como um gemido. Soou. Como se houvesse um animal machucado em algum lugar. Há um tambor. Isso estava no meio do corredor. A pessoa que estava movendo isso provavelmente correu por causa do incêndio na sala das caldeiras. Taiyuki reuniu toda a sua coragem e bateu no tambor. Um som soou. Estava cheio de algo. E não era óleo. Taiyuki abriu cuidadosamente a tampa que estava firmemente fechada. Uma fumaça com um odor desagradável apareceu. Ácido sulfúrico. Taiyuki tomou cuidado para não respirar o gás tóxico quando confirmou o conteúdo do tambor. O que estava derretendo no meio disso? Taiyuki filmou tudo o que estava acontecendo no centro médico T através da câmera instalada na máscara. A evidência interna era maior do que ele havia imaginado. Cortando o corpo de uma pessoa sem a anestesia adequada. As pessoas eram tratadas como se fossem gado. Até que encontravam seu fim. O coração de Taiyuki se acalmou. Como um lago congelado. Isso era de enfurecer.
Os médicos do centro médico T não consideravam as pessoas como humanas. Não há nenhuma cirurgia programada para esta tarde? Taiyuki se dirigiu para a sala de operações, que ficava na parte mais profunda do piso B2. Assim que abriu a porta, viu uma tragédia acontecendo ali. Uma garota nua estava amarrada em cima de uma mesa de operações. Era Kim Soubin, aquela que Song Yi-mi estava procurando. O doutor J parou de mover as mãos que estavam cortando o corpo e olhou para trás. Seus olhos se encontraram. O primeiro a abrir a boca foi o médico. O que? Desculpe a interrupção. Sou apenas um criminoso de passagem. Criminoso? Sim. De agora em diante, planejo explodir este lugar. O que? O doutor J olhou para ele com a expressão de quem esteve achando tudo um absurdo. Um homem usando uma máscara estranha estava falando palavras engraçadas. Ele não sabia como o homem havia entrado, mas parecia estar louco. O doutor J colocou o bisturi que estava segurando de lado e pegou um rádio. Aqui é o médico. O que vocês estão fazendo enquanto deviam trabalhar? Há uma pessoa estranha. Taiyuki sorriu e bateu na cabeça do doutor J com o cano de ferro, fazendo com que ele instantaneamente desmaiasse e caísse no chão. Doutor Oh Xiu-jang, o zelador, gritou do local onde estava, segurando o corpo de Kim Soubin. Ele tirou uma arma do bolso e apontou para Taiyuki. Largue sua arma agora, antes que uma bala entre na sua cabeça. Você parece confiante segurando uma arma. Não está faltando algo? O que? Ninguém tem medo de uma arma descarregada. O rosto de Oh Xiu-jang se distorceu. Essa era a resposta certa. A primeira vez que ele havia pego em uma arma foi há algumas horas atrás. Oh Xiu-jang estava confuso e olhou para a boca da arma. Me desculpe, mas eu menti. Taiyuki bateu na mão dele com o cano. Um barulho soou enquanto Oh Xiu-jang caía no chão. TSK. TSK. Você devia sempre prestar atenção na direção da boca da arma. Taiyuki estalou a língua enquanto libertava Kim Soubin da mesa de operações. Ela estava em péssimas condições. Um braço foi arrancado. Havia uma enorme cicatriz em seu corpo, que jamais poderia ser apagada. Mas, pelo menos, ainda estava viva. Kim Soubin? Kim Soubin olhou para Taiyuki com olhos vidrados. Por causa do anestésico. Parecia que ela não poderia decidir se estava sonhando ou se as coisas eram reais. Taiyuki bateu em suas bochechas. Oh, o que? Por que essa pessoa? Kyaaki! Kim Soubin gritou quando recuperou os sentidos. A cabeça de um homem apareceu diante dela. Se você recuperou a consciência, se levante de alguma forma. Desculpe, mas não temos tempo. Você está aqui para me salvar. Isso é apenas um bônus. Mas acho que sim. Bonu. Kim Soubin cambaleou desesperadamente e saía da mesa de operações desesperadamente. Felizmente, suas pernas estavam intactas. De repente, ela percebeu que estava nua. Seu único braço seria incapaz de esconder todo o seu corpo. Kim Soubin disse enquanto gaguejava. É em uma situação assim. Você não deveria tirar suas roupas?
Desculpe, mas não sou cavalheiro. Taiyuki sorriu antes de tirar o casaco de Oshijang. Ele o entregou a Kim Soubin. Apesar de estar cheio de sangue, ele queria que ela usasse essa roupa branca estranha? E isso. Se você não quiser, não precisa usar. Kim Soubin foi forçada a vestir as roupas de Oshijang. Só quero perguntar uma coisa. Sabe quantas crianças restam? Kim Soubin respondeu com uma voz trêmula. Talvez 5. Não tenho certeza. Mas sei que estão trancadas aqui. Sério? Vamos pegá-las e fugir daqui. Kim Soubin. Você vai me ajudar? Kim Soubin arregalou os olhos quando o homem que a salvou pediu ajuda. Mas ele era a única pessoa na qual poderia confiar. Sim. Vou te ajudar. Certo. Obrigado. Espere um pouco. Como eu deveria te chamar? Kim Soubin viu um sorriso gentil aparecendo no rosto mascarado e... Então... suspirou de alívio. Ela não sabia quem ele era. Mas não parecia ser alguém ruim. Você se refere a mim? Me chamo Fantasma. Fantasma? Sim. Você é algo como um policial ou um detetive? Desculpe. Mas não sou uma boa pessoa. Na melhor das hipóteses. Eu sou apenas um criminoso. Mas você me salvou. Ah. Entendo. Você é um justiceiro? Ha. Isso mesmo. Taiyuki e Kim Soubin saíram da sala de operações para salvar as outras crianças. Os guardas que estavam do lado de fora da sala de caldeiras estavam com medo de se mover. Alguém entre e confira. Há muita fumaça para entrar. Se o óleo pegar fogo, então todos nós morreremos. O chefe, responsável por coordenar os guardas de segurança, levantou a voz. No entanto, não conseguiu pensar em nenhuma solução plausível. Um dos guardas gaguejou. Chefe, não seria melhor chamar os bombeiros? O rosto do chefe se contorceu. O que você está falando? Sabe quão problemático seria se os bombeiros viessem aqui? Eles iriam por todos os lugares. Como baratas. Nós não estamos brincando aqui. O guarda de segurança estremeceu. O que aconteceria se fosse descoberto que estavam traficando órgãos? A maioria dos diretores e membros do negócio eram da máfia chinesa. Mesmo se fossem pegos, ainda poderiam fugir de várias formas. O que aconteceria aos guardas que faziam o verdadeiro trabalho sujo? Os bodes expiatórios sempre eram necessários. A morte deles seria disfarçada como suicídio depois de confessarem todos seus crimes. A fumaça saindo da sala das caldeiras era literalmente horrível. Apenas respirar um pouco faria os olhos lacrimejarem. Porra! Que tipo de fogo faria uma fumaça assim? Esse era um produto especial do exército. Mas o chefe dos guarda-costas não sabia disso. Isso irá parar qualquer gás tóxico. Um guarda mais esperto mergulhou uma toalha na água para criar uma máscara de gás. A expressão do chefe se iluminou. Mesmo? Então, vá para dentro e descubra onde há fogo. Os outros entrarão no prédio e pegarão os extintores. Acho que podemos apagar o fogo sozinhos. Eu vou entrar? Então eu deveria entrar? Ah não. No final.
O segurança que fez a máscara de gás foi forçado a entrar. Ele não teve coragem de ir contra o comando. Ele bloqueou a boca e o nariz com a toalha corajosamente, entrou no meio da fumaça corajosamente. Coube. Coube. No entanto, isso não foi o suficiente para parar a ação do gás lacrimogênio. O chefe estalou a língua quando ouviu o guarda tossindo dolorosamente. Se você fizer isso, então deve fazer corretamente. Quanto tempo passou? A fumaça negra estava saindo de um grande tambor. O incrível era que, não importa o quanto olhasse, a fumaça realmente estava saindo de apenas um tambor. Aqui está a fonte da fumaça. Coube. Coube. O chefe observava o que o guarda estava puxando para fora. Então não foi um incêndio. Vários guardas tamparam a boca e olharam para o tambor que tinha sido usado como uma distração. Não acho que seja gás venenoso. Parece que alguém misturou uma bomba de fumaça com alguma outra coisa. Quem diabos fez ISS? Naquele momento, algo surgiu na cabeça do chefe. Espere um pouco, quem está do lado de fora do prédio agora? Foi uma situação de urgência. Então acho que quase todas nossas forças estão aqui. O rosto do chefe se distorceu depois de ouvir a resposta e... Então, ele puxou uma arma da cintura. Parece que caímos em uma armadilha. Os reféns estão em perigo. Os guardas armados entraram no prédio. O tempo gasto foi de exatamente 10 minutos. Assim como a previsão de Taiyuki. Já deve estar na hora dos guardas voltarem. O rosto de Soubin ficou branco quando ouviu as palavras do fantasma. O que devemos fazer? Ninguém pode se mover corretamente. Soubin analisou a condição das crianças resgatadas. Todas perderam alguma parte do corpo e... Então, não poderiam se mover corretamente. Apenas 4 pessoas foram salvas. O resto... O fantasma estava carregando um garoto sem perna e disse: Você conhece o sofrimento da segunda geração? Ah! Soubin compreendeu as palavras do fantasma. Esse era um drama famoso. Um homem que lutava no Japão perdeu um braço e voltou para casa. Apenas para ver o filho perdendo a perna por causa de uma granada. As duas pessoas se preocupavam uma com a outra e se apoiavam mutuamente com o que faltava para cada um. Eu marquei a rota de fuga no mapa. Se seguir isso, você poderá sair do prédio. Assim que estiver do lado de fora, ligue para o número salvo nesse telefone e um homem virá para salvá-los. Kim Soubin balançou a cabeça. De repente, ela percebeu que o fantasma não estava participando do plano de fuga. Fantasma não escapará? Ainda tenho trabalho a fazer. Kim Soubin perguntou. Você não veio para nos salvar? Eu te disse. Vocês são um bônus. O fantasma parecia saber com o que Kim Soubin estava preocupada. Ela tinha medo de ser pega novamente enquanto tentasse escapar. O fantasma falou calmamente. Não se preocupe. Vou parar os guardas. E isso não. Soubin tentou dizer algo. Mas ele rapidamente se afastou. Então, ela olhou para o fantasma, que estava saindo, e perguntou: Poderemos nos ver novamente? Isso seria difícil. Isso. Eu gostaria de te recompensar por me resgatar. O fantasma riu. Desculpe. Mas sou caro.
Você não tem dinheiro suficiente para me satisfazer. Eu não planejava lhe dar dinheiro. Há apenas minha sinceridade. Se houver algo assim, entregue a Song Yi-mi. Foi aquela criança que me moveu. Yi-mi? O fantasma falou algumas palavras finais antes de se dirigir ao ponto 2B. Lembre-se de que você está viva porque havia alguém que queria lutar contra o destino. Cada segundo e cada minuto a mais que tiver de vida será um milagre. Então, viva bem. Kim Soo-bin. Kim Soo-bin percebeu que esse era o melhor encorajamento que poderia sair da boca do fantasma. Ela era uma órfã com quem ninguém se importava e, agora, tinha apenas um braço. Mas, ela sobreviveu. Ela estava respirando. Ela poderia abraçar Yi-mi novamente. O fantasma desapareceu da frente dela. As lágrimas surgiram nos olhos de Soo-bin. As 5 crianças restantes sobreviveram ao inferno chamado Centro Médico T. 5 pontos de afinidades foram adquiridos. Pode usar os pontos para melhorar habilidades criminais ou desbloquear atributos ocultos. Taiyuki olhou para o espelho de revelação do demônio. Felizmente, as 5 crianças pareciam ter ficado ilesas. Estou arrepiado. Agora não há ninguém para escutar minha voz. Então posso desativar a variação de voz. Ele estava usando a voz de Kim Bun-soo para esconder a própria identidade. O efeito colateral de falar com um tom tão digno apareceu. Taiyuki decidiu fortalecer sua capacidade de combate com os pontos que tinha acabado de ganhar. Há uma bomba. Mas não sei o que acontecerá. Não seria bom ter algo para dar mais segurança? Violência. Havia alguns atributos que poderiam ser melhorados. Ele poderia conseguir a intenção assassina de uma pessoa que lutou durante toda a vida. Havia também o sexto sentido, que indicaria quando um inimigo se aproximasse. Ele poderia usar um poder tremendo com um movimento. Finalmente, durante a luta, poderia ver a rota de ataque ideal. Isso tudo estava disponível para a habilidade de violência. Mas só tenho 5 pontos. Habilidade criminal. Violência ganhou um novo atributo. Sexto sentido. A capacidade de ler o ataque do oponente. Foi adquirido. O alcance da habilidade de espionagem aumentou. Taiyuki suspirou aliviado enquanto recebia os atributos. O alcance da habilidade de espionagem também parecia ter aumentado por cerca de 2 a 3 metros. Isso não significa que ninguém conseguirá lutar contra mim em combates diretos? Que nível de força ele teria quando se tornasse um nobre? Taiyuki ficou arrepiado. Bem, eles estão vindo. Um monte de pessoas correndo podia ser vista no final do corredor. Não havia necessidade de usar nenhuma habilidade. As crianças desapareceram. Hulk? Diante da multidão estava o chefe Park. Um antigo atleta das artes marciais mistas. Chefe Park. Eu acho que ele é o culpado. Alguém gritou quando viu Taiyuki. 4 das 10 pessoas estão armadas. Eles estavam anormalmente armados devido ao apoio da tríade. Taiyuki podia ver o investimento existente no lugar. Xês. Eu não quero morrer por causa de um tiro. Vou ter que usar isso aqui. Ele só queria testar o poder do novo atributo que acabou de aprender. Mas a situação não era boa. Taiyuki gritou para os guardas que estavam se aproximando. Parem. O que você está falando? Deveria estar preocupado. Primeiro,
Vou arrancar seus olhos. E depois, vou te cortar. Parte por parte. Enquanto ainda estiver consciente. Todos. Taiyuki apontou o dedo para as pessoas que estavam correndo. Fogo. Então, ele literalmente se jogou contra o chão. Peão. A bomba que havia instalado antecipadamente explodiu. Grandes chamas apareceram. Metade do ponto B2 desapareceu. Taiyuki se espremeu contra o chão ao máximo possível, para minimizar o impacto da explosão e... Então, murmurou. O que foi que eu disse? Disse para pararem. Olhando novamente. Ele realmente possuía um poder enorme. Esta era a mais fraca das bombas que o Bomber fez. Caso contrário, todo o edifício poderia ter sido destruído. Então, ainda resta uma bomba. Taiyuki murmurou enquanto olhava para uma caixa em sua bolsa. Kill. É esse bastardo. A maioria dos guardas ainda estava vivo, apesar de terem sido pegos pela explosão. Claro. Isso não significava que estavam bem. Pelo menos uma parte de seus corpos estava machucada. Taiyuki, que estava coberto de sujeira, caminhou até os guardas. Vocês gostaram do aperitivo? Ah. Certo. Vou dizer novamente. É melhor não se aproximarem descuidadamente. Há uma bomba que é 100 vezes mais forte que essa bem aqui. Coeu. Os guardas gemeram enquanto viam Taiyuki tocar na mochila. Parece que você é o chefe. Venham comigo. Andem logo. Onde você irá levar o chefe Nin? Se você não gosta disso, então pode ficar aqui. Isso vai explodir logo logo. Os guardas começaram a tremer. O poder da bomba que havia acabado de explodir era enorme. Mas 100 vezes isso? O próprio prédio desapareceria. Taiyuki caminhou até o escritório do presidente. No segundo andar. Com uma expressão relaxada. Ele foi seguido pelos guardas feridos. O número atual de guardas não chegava sequer à metade do número original. O dispositivo de prevenção de crime que poderia acabar obstruindo o caminho foi desativado com o cartão do chefe Park. O presidente do centro médico T estava sentado em uma cadeira no escritório luxuoso enquanto conversava com alguém. Ele era um executivo da tríade. Yingwei. Ele pegou uma arma e apontou para Taiyuki. Eu nunca vi seu rosto antes. O que quer? Yingwei viu os guardas machucados atrás de Taiyuki. Taiyuki encolheu os ombros e respondeu. Se você possui ouvidos, então deve ter escutado a explosão de antes. O que você fez? Falado em chinês. Palavras chinesas saíram da boca de Yingwei, que estava confuso. Taiyuki riu e disse. Você deve ter escutado sobre a notícia de um terrorista que apareceu recentemente. Não me diga que... Sim. Só para avisar. A que acabou de explodir é a mais fraca das minhas bombas. Ah. Certo. Pode atirar em mim se quiser. Então, todas explodirão de uma vez. Desgraçado. Falado em chinês. Yangwei se levantou da cadeira e gritou. Todo o edifício havia tremido com a explosão anterior. Ainda havia uma bomba mais poderosa? Fale coreano. Eu não falo chinês. O que você quer? Você é um assassino enviado pela supremacia celestial? Jin. Fui enviado pelo convento de Maria. Era a primeira vez que Yangwei escutava falar sobre essa organização.
Você não deveria pensar muito nisso. É um orfanato. O rosto de Yang Wei se distorceu quando percebeu o propósito de Taiyuki. Órfãos foram sequestrados, já que ninguém se preocupava com eles. No entanto, havia alguém. Yang Wei gritou com o rosto ainda distorcido. Você vai sair em silêncio se eu os entregar? Eu também posso lhe dar dinheiro. Não pense que sou uma pessoa má. Não vim para matar você. Apenas quero brincar um pouco. Brincar? Taiyuki se sentou em uma cadeira em um canto do escritório. Vou te dar exatamente 10 minutos. Reúna todos os funcionários aqui. São exatamente 10 minutos. Não são 9 nem 11. Se alguém se atrasar, mesmo por 1 minuto, então a bomba explodirá e esse prédio irá pelos ares. Cook. Taiyuki era quem estava segurando a faca. Então Endvei foi obrigado a obedecer silenciosamente. Então, vou perguntar uma última coisa. Que brincadeira é essa? Taiyuki sorriu e respondeu. Dollplay. 20 pessoas se reuniram em uma grande sala de operações. Mais da metade delas eram chinesas. Eram médicos das sombras. Membros da Tríade. Eles sabiam que uma bomba havia sido instalada no Centro Médico T. Então, suas expressões não estavam boas. Bomba, isso realmente foi instalado aqui? Escutei uma explosão antes. Loucura! Dito em chinês. Várias palavras chinesas foram escutadas dentro da sala. Enquanto isso, os guardas, que eram em sua maioria coreanos, conversavam entre si. Se nós atirarmos neles, esse cara vai poupar nossas vidas? Vamos apenas assistir. Ainda assim, não acho que ele vá matar os coreanos. O rosto de cada um dos guardas estava tranquilo. Parecia que achavam que o fantasma não iria matar os coreanos. Beep! Um monitor enorme no centro da sala de operações foi ligado e... Então, um homem mascarado apareceu na tela. É essa pessoa. Foi ele quem instalou uma bomba aqui. Esse bastardo. O fantasma se curvou para as pessoas reunidas na sala de operações. Olá. Em primeiro lugar, vou dizer duas coisas. Em 120 minutos todas as bombas instaladas no prédio irão explodir. Ok. Escute. Nós não somos coreanos também? Por favor. Poupe-nos. Vários guardas agarraram a câmera de vigilância e começaram a implorar. No entanto, a expressão do fantasma não mudou. Gostaria de saber o que os deixa tão ansiosos. Vocês não precisam se preocupar, já que não quero matar ninguém. Suspiros de alívio apareceram de todos os cantos. Cucucuc. Me desculpem, mas sou um mentiroso. Então você vai nos matar. Pense calmamente nisso. Reuni todos vocês para uma brincadeira. As regras são muito simples. Durante esse tempo, vocês devem brincar. A tela mudou para algo pendurado em uma sala. Vocês devem estar familiarizados com esta imagem. São os preços para cada parte de um corpo no mercado negro. Um coração vale 130 milhões de won. Um rim custa 300 milhões de won. Um olho custa 170 milhões de won. Todos que trabalhavam no local viam a lista diariamente. Que brincadeira vai ser? Yang Wei disse que pagaria se poupasse suas vidas. Todos estão satisfeitos com isso? Claro. Nós pagaremos quanto quiser. Então, por favor, poupe-nos.
Se pagassem, poderiam viver. As pessoas começaram a implorar para o fantasma novamente. Quero 3 bilhões. Ah! Um enorme número de guardas caiu no chão. Mas o olhar de todos os médicos se iluminou. Eles poderiam pagar esse valor. Eles sentiram, até mesmo, que esse era um valor baixo por suas vidas. Até agora, tinham fatiado centenas de pessoas e, então, ganharam dezenas de bilhões de won em apenas um ano. Se pensassem assim, então viriam que estava realmente barato. Claro, não irei receber em dinheiro. É então o quê? Vocês devem estar muito familiarizados com isso. Não me diga, partes de nossos corpos? Você entendeu realmente rápido. A regra é muito simples e o prazo é de 2 horas. Enquanto isso, usem as coisas que estão na sala para conseguirem juntar 3 bilhões de won. Claro. Não importa a quem pertence o que. Apenas um aviso. Tudo deverá estar bom para transplantes. Um médico gritou. Será difícil conseguir 3 bilhões no momento atual do mercado. Vou dar 10 milhões por um braço ou uma perna. Oh! Vocês não odeiam anestesias? Então removi todas da sala. Claro. As outras coisas não foram tocadas. Então não haverá nenhum problema com as cirurgias. Então, espero que façam bom uso de tudo. O fantasma desligou a tela e, então, um tumulto aconteceu na sala de operações. 3 bilhões de won. Isso é ridículo. Ah! 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 Uma piada? Por que você está olhando? Pulem naquele bastardo. Se matarmos uma pessoa, então teremos 500 milhões de won. Então precisaremos matar apenas 6 pessoas. Eles se espalharam e começaram a tentar se matar. No entanto, havia alguma resistência. Não matem. Se morrermos, a cirurgia será impossível. Eu posso arrancar as coisas de outra forma. Ah! Obviamente o fantasma falou que tudo deveria estar em condições apropriadas para transplantes. No entanto, não podiam pensar nesse tipo de coisa enquanto estavam com a cabeça em caos. Eles teriam que matar uns aos outros para sobreviverem. Yang Wei murmurou para si mesmo enquanto atirava na cabeça de um guarda, tentando matá-lo. Ele obviamente deu uma escolha para todos. Mas, eventualmente, isso iria acontecer. Fantasma, realmente assustador. Nesse momento, um médico cortou a garganta de Yang Wei com um bisturi. Taiyuki pegou a bomba instalada na sala da caldeira e murmurou. Eu estava louco para usar mais uma bomba. Na verdade, ele quase morreu ao usar uma bomba para escapar dos guardas no subsolo. Então não pretendia usar outra. Agora, vamos ver, ainda restam 2. Uma bomba foi recuperada com segurança. A última possuía um tremendo poder destrutivo. Mas mesmo assim, não era a mais poderosa de todas. No final, ainda havia mais uma condição para o downplay. 3 bilhões de won em partes do corpo e em órgãos. Pelo menos metade das pessoas perderia a vida. No entanto, se não fizessem nada e esperassem, todos sobreviveriam. Era uma condição oculta para usar o dilema de um criminoso.
Taiyuki disse que era um mentiroso. Na verdade, ele disse apenas uma mentira. A de que uma bomba iria explodir em 2 horas. Se houvesse uma pessoa esperta entre eles, então ela poderia ter percebido qual era a mentira. Taiyuki murmurou calmamente. Então irei orar por vocês. Espero que sobrevivam. Taiyuki colocou a bomba em sua bolsa e foi embora silenciosamente. Um grito parecia estar soando de algum lugar. Filho da puta! Que tipo de humano faria isso? Kim Soubin escapou do inferno em segurança e conseguiu receber tratamento em um hospital. No entanto, seu braço já havia sido arrancado fora há uma semana. Então isso não poderia ser reparado. Depois de alguns dias, ela conseguiu falar sobre o incidente com o detetive Cho Kang-suk. Detetive Cho Kang-suk. Obrigada por ter vindo me ver. Isto é tudo que sei. Sim. Desculpe-me por ter que lhe perguntar isso. Está bem. Sei que é parte do trabalho de um detetive. O coração de Kang-suk estava queimando. Ele sabia como era difícil a vida de uma criança órfã. Além disso, agora a vida dela seria ainda mais difícil no futuro. Mas não havia nada que Kang-suk pudesse fazer. Tudo o que ele poderia fazer era apresentar ela a uma assistente social que conhecia bem. Mesmo assim, teria que continuar fazendo perguntas e fazendo-a se lembrar do acontecido. Foi a primeira vez que odiou seu trabalho como detetive. Aliás, ele se chamava de Fantasma. Salvou vocês? Sim. Você já viu o Fantasma da Ópera? É um musical que eu fui ver quando estava no orfanato. Ele usava a mesma máscara do protagonista da peça. Deus do crime. Desculpe. Mas não consegui ver o rosto dele. Tudo bem. Não estou desapontado com isso. Bem, isso é tudo por hoje. Kang-suk se levantou de onde estava sentado e Soubin tentou detê-lo desesperadamente. No entanto, ela só tinha um braço. Então se encostou na cama. Você não pode ficar um pouco mais? Odeio ficar só. Criança. Kang-suk deu um tapinha na cabeça de Soubin. Sim? A comida daqui é deliciosa. Como antes de sair. Não é melhor deixar a comida para Imi? Imi? Sim. Ela disse que morreria se não pudesse fazer uma visita. Vou buscá-la. Ah. Soubin olhou para Kang-suk com uma expressão tocada. Ele era diferente dos outros detetives e parecia mais com um pai do que com um policial. Era um telefonema de Kim Do-shik. Kang-suk saiu da sala e falou baixo, para que Soubin não pudesse escutar. Ah. Inspetor. Terminei de ouvir a vítima. Escreverei o relatório mais tarde. Detetive Cho. Há alguma televisão próxima de você no momento? Coloque na estação Abraços e assista. Louco fudido. Aquele bastardo apareceu. O bastardo louco. Aquele criminoso. O fantasma apareceu na televisão? Sim. Não fique perguntando. Vá assistir. Há alguns dias, o fantasma anunciou o caso do Ipo, que eles tinham escondido do público. Desde então, os procuradores estavam em busca do fantasma. Mais uma aparição na televisão? Além disso, foi a estação Abraços que espalhou a verdade sobre o caso do Ipo.
Disseram que o fantasma os ameaçava com uma bomba. Então não poderiam fazer nada. A situação ainda não havia sido completamente esclarecida. Você disse fantasma? Kim Soubin perguntou com uma voz trêmula. Cho Kang-suk gritou tão alto que chegou a doer os ouvidos de Kim Soubin. Parece que sim. O controle remoto da televisão. Ah. Aqui está. Vou colocar agora mesmo. Um homem mascarado apareceu na televisão. O fantasma fez gestos exagerados, como se estivesse atuando em uma peça de teatro. Pessoas. Esta é a história do incidente do Centro Médico T. Eles sequestraram crianças fracas e tomaram suas vidas. Portanto, eu o julguei. Tenho certeza de que vocês também ficarão irados depois de ouvir a verdade. Alguns vão pensar que tiveram uma boa morte. Mas não se esqueçam. Vocês também são cúmplices. 100 crianças foram sequestradas. Mas havia alguém preocupado com isso? As denúncias foram ignoradas. Ao invés de procurar por elas, as pessoas estavam mais preocupadas em encontrar corpos. Essa é a realidade. Nenhuma pessoa tentou salvar as crianças. Então tive de agir. Eu fiz isso, eu. O fantasma. Um criminoso que julga outros criminosos. O vídeo se espalhou por todo o país rapidamente. A aparição de uma horrível cena de crime sem mosaico foi demonstrada, recebendo várias críticas. A aparição do fantasma diante do público se tornou o maior motivo de conversas na mídia por um tempo. Shin Se-ho, o jornalista que o fantasma havia contatado, recebeu ligações apaixonadas de várias outras estações de transmissão. No final, ele possuía um contrato com a estação Abraços e decidiu cumprir com isso até o fim. O recém-nomeado comissário da polícia deu uma ordem a todos. Prendam esse criminoso agora mesmo. Não importa quanto trabalho for necessário. Deus do crime? Fantasma? Ele pode pensar em si mesmo como um herói. Mas é apenas uma criança que pensa muito de si mesmo. Eventualmente, todo o país começou a pedir pelo fantasma. Ninguém sabia a identidade do homem mascarado. As universidades começaram a apresentar a peça do fantasma da ópera e, além disso, mais de 100.000 cópias da Máscara do Fantasma foram vendidas em apenas um dia. Psicólogos apareciam na televisão e falavam sobre as pessoas e as máscaras. Havia pessoas que alegavam ter sido visitadas pelo fantasma. Fantasma, o deus do crime, se tornou a nova tendência. O que o fantasma estava fazendo no momento? Essa era a única coisa de interesse de todo o público. Mas Taeyuki estava fazendo tteokbokki na cozinha. A Han convidou Kim Soubin para celebrar sua alta. Ela queria comer tteokbokki. Cho Kang-suk anunciou com um rosto sério. Seu Han também convidou Song Yi-mi. Taeyuki riu. A propósito, por que não recebi a recompensa ainda? O espelho de revelação do demônio quebrou? Ele havia resolvido o caso, mas ainda não havia recebido nenhuma notícia sobre as recompensas. Ding-dong. Dois sons soaram ao mesmo tempo. Taeyuki. Você esperou muito? Me atrasei um pouco. Já que fui comprar um bolo. Seu Han estava carregando uma caixa de bolo. Ela estava sendo seguida de perto por Song Yi-mi e Kim Soubin. Olá? Com licença.
Chegamos. É? Taiyuki. Por que você está olhando para isso? Não quer nos ver? Taiyuki estava agindo assim devido à mensagem que subitamente surgiu no espelho de revelação do demônio. A missão do Dollplay foi concluída. Foram adquiridos 10 pontos de lista negra. Foram adquiridos 20 pontos de estatística. Todas as condições foram atendidas. Agora você pode fazer o update para nobre. Caso se torne um nobre, poderá obter uma variedade maior de habilidades criminais. Algumas habilidades evoluirão conforme as condições forem atendidas. Deseja se tornar um nobre? Sim. Não? Taiyuki esticou a mão calmamente.